Quando nós estávamos decidindo o que seria ministrado, nós falamos muito sobre o livro de 1 Samuel, que vai falar sobre a história de uma mulher que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, que é a Ana. Amém. Um exemplo de entrega, que é o tema da ministração. Entrega daquilo que ela mais pediu a Deus, daquilo que ela mais queria, que era o filho. Então eu queria ler com vocês. O título da minha Bíblia está escrito assim: Deus atende às súplicas de Ana e ela dá a luz a Samuel e o consagra a Deus. E a primeira coisa que eu percebo quando eu leio a história de Ana é a coragem que ela teve. Porque essa era uma das maiores dores e anseios que ela tinha, e ela recebeu. Ela simplesmente entregou ao Senhor com o coração aberto e adorando Ele. Mas antes disso, eu queria falar sobre um contexto da época, que Israel estava sofrendo 3 grandes tribulações além de Ana, que era uma questão espiritual, moral e de governo, porque antes quem comandava Israel eram os juízes, e depois de Samuel, o de Davi e tal, foram reis que começaram a governar Israel. E em Juízes vai falar que Israel estava passando por uma grande crise moral e espiritual, ao ponto de, no capítulo 3 de 1 Samuel, falar que a voz de Deus era rara dentro do povo, né? Então, faltava-se o juiz, o sacerdote e um profeta para governar a nação, né? E como isso se relaciona à vida de Ana? Ana não era uma mulher desamparada de amor. Ao mesmo tempo que existia o Cana, que amava Ana muito, a cuidava dela, demonstrava tanto que nessa passagem fala que ele amava. Existia Penina, que praticamente odiava, era o oposto de Eucana, a invejava, porque se uma pessoa que te provoca para você não ter filhos e ela ter, é uma questão de provocação, né? de ser ruim, né? Então, a Bíblia vai falar que ela era amada, mas o desejo que ela tinha era ter filhos, porém ela era estéril, porque o Senhor havia fechado a sua madre. Eu queria fazer um paralelo com a história de Sara. Sara, ela era estéril, porém o Senhor tinha prometido um filho a ela. E ele, na passagem de Sara, vai falar que ele a visitou enquanto ela era estéril. Isso significa que quando Deus te dá uma promessa, Ele visita somente para cumprir. Mas por que Ana teve que orar para receber um filho? Não parece, sem contexto, não parece uma história de egoísmo, uma ação de egoísmo? Só que não foi, porque a oração traz o favor de Cristo. Ele prometeu a Sara que ela teria um filho. Quem entregou na história de Ana, foi ela que pediu, e pediu da maneira certa, porque ela falou que devolveria aquilo que o Senhor estava dando para ela, né? Então, quando Deus promete, Ele visita para cumprir. Mas a Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana. Talvez você esteja num lugar que tem a sua vida profissional, a sua vida familiar, seus amigos, e você pede coisas ao Senhor, mas você não ora por isso. Você está se colocando no lugar de Sara sem ter a promessa. Você quer coisas, mas você não quer a entrega. Você quer pedir ao Senhor, mas você não quer orar por isso. Ana, ela estava com um semblante de tristeza, porque ela queria. Imagine você passar anos e anos com seu marido e ele ter uma esposa que tem filhos. E o seu maior desejo, eu falando por mim, o meu maior desejo na minha vida sempre foi construir uma família. Então imagine se eu descobrir que eu sou estéril. Não é uma coisa de cortar o coração. Tem gente que considera isso propósito de vida e é. Muitas vezes a gente tem histórias de pessoas que são colocadas no mundo para ter filhos, para criá-los e pregar o evangelho. Então imagine a dor de uma mulher que não podia ter filhos, né? Eu acho que, olhando, eu não sou mãe, né? Mas imagine a mesma coisa de você não poder ver o filho que você tem hoje. Não é uma tristeza profunda? E mesmo assim, ela adorava o Senhor. Então ela decidiu não, né? Jesus, na passagem, fala que ele olha para Ana. Então nesse dia ela se levanta, ela vai até o sacerdote ali, e ali ela adora ao Senhor. Porque chega um momento da sua vida que mesmo com problemas você não tem solução, porque é uma coisa sem solução. Ser estéril, né? Aos olhos humanos, é impossível ter filhos. Mas ela reconhecia que existia um Deus, que era o Deus possível do impossível, e ela recorreu a Ele. Porque ela entendia que, diferente de Sara, que foi prometido, ela precisava tomar uma atitude de entrega, de oração e de pedir ao Senhor, né? Então, mais um ano se passa e Ana continua a fazer o que fazia antes. Penina continuava perseguindo-a. Mas
Mas um dia o Senhor olhou para ela e lembrou dela. Então Ana se levanta com amargura em si. Muitas vezes são palavras caladas, mas lágrimas reconhecidas dos olhos de Deus, né? Então Ana se levanta e chora. Tudo que ela faz em meio às lágrimas é orar a Deus, adorar a Ele. Mas Penina criava um ambiente de competição, de comparação. Além dela ser estéril, imagina a pessoa chegar em você e falar: eu tenho filhos e você não tem. Eu posso procriar e você não. Eu tenho acesso a uma família linda e você nunca vai construir isso. Além dela não ter essa bênção, ela era desprezada constantemente. Então se coloca no lugar de Ana. Será que você teria todas essas forças durante todos esses anos para reconhecer que existia uma solução e ir atrás dessa solução? Lembra da mulher que ela sofreu com um fluxo de sangue e a única decisão que ela tomou foi ir e encostar nas vestes de Jesus? Ela teve que passar por multidões, mas ela entendia que se era a única solução, ela ia lutar por isso. Ela ia buscar por isso, ela ia orar, ela ia fazer o que for preciso. Então entrega isso, você fazer o que for preciso para alcançar a Jesus. Não é só você estar na igreja, não é você fazer algo aqui. Muitas vezes você vai ter que entender que a entrega é algo interior. É a entrega de obediência, a entrega de quem você é, a entrega do seu ser por completo. Que nós já sabemos que não é nosso, né? Nosso corpo não é nosso. É como se você estivesse num corpo que peca, enquanto a sua alma grita por Jesus, né? Então, mulheres mistérios que tiveram milagres. Duas situações, Sara e Ana. Só que Ana decidiu buscar por isso. Ana chorava sempre, mas nesse dia ela chorava e chorava, ao ponto que de ele olhar para ela, de Eucana olhar para ela e não entendeu o que estava acontecendo. Então, se o seu marido olha para você e fala: o que está acontecendo? É porque você está no desespero, no chão, chorando, né? Sem saber o que fazer. Imagina ele, sem saber o que fazer. Ele vai fazer o quê? Ela está chorando. É só ela e Deus, eu não posso fazer nada, né? Então, Ana subia todos os anos para adorar, e nesse dia ela estava chorando e adorando, sem parar. Então, chorar não precisa ser sinal de desistência, mas muitas vezes chorar vai ser um sinal de redenção ao Senhor. Aleluia. A pergunta que eu faço para você hoje: qual foi a última vez que você chorou por Cristo? E as pessoas muitas vezes associam chorar à fraqueza, né? Chorar é entregar a verdade do seu coração, né? Ela chorava aos pés de Jesus e não parava de adorar. Você pode estar chorando, mas há uma diferença entre chorar e murmurar e chorar e adorar ao único que pode resolver. Há uma diferença entre chorar para aqueles que não podem resolver o seu problema ou chorar para aquele que nasceu, viveu para entender o seu problema e pode te ajudar. E que foi o que Ana resolveu fazer. Então ela deixa toda a frustração dela no altar. E do altar ela volta com um semblante diferente, uma felicidade, porque foi no altar que ela deixou seus medos, seus anseios, as suas dificuldades. Entendeu que se fosse para acontecer, ia acontecer, porque ela entendia o Deus que ela servia, né? Eu acho que tem um grande problema dessa geração é não deixar os seus problemas no altar. Não como se o altar fosse um lugar de lixo, mas um lugar de cura, né? A gente sai com nossos problemas, vem à igreja e sai da igreja com os nossos problemas. Você está vindo para a igreja para quê? Não é para ser curado? Não é para ter redenção? Não é para ser restaurado? Não é para se entregar de verdade? Então por que eu estou saindo desse lugar da mesma maneira que eu entrei? Por que eu falo com Jesus e Ele não me atende? Será que eu não estou pedindo errado? Será que eu não estou... Será que, diferente de Ana, eu não estou pedindo só para mim? Porque ela se ajoelha chorando diante do altar e ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Ela reconhecia que aquilo vinha de Deus, não era dela, né? Então, essa geração que carrega suas dores por todo canto, que tipo de pessoa as pessoas que não conhecem Jesus estão vendo? Se eu falo de Jesus e eu estou sangrando, ela vai ver mais a minha fala ou a minha ação diante disso? Ela vai ver mais o que eu prego ou a minha vida? Então, eu estar aqui na igreja não significa que eu entreguei meu coração
acho que existem muitas pessoas que estão na igreja, que têm acesso, mas vivem mascaradas. Pregam uma entrega total de coração, mas quando é pedido que os joelhos se dobrem para você realmente ter intimidade com o Senhor, para que as lágrimas realmente caiam e Ele veja seu coração, eu não posso porque eu estou na minha área de conforto e isso vai fazer muito barulho. As pessoas não podem saber que está fazendo barulho. Porque se fizer barulho, vai todo mundo olhar para mim, sabe? Vão ver Jesus. Que Jesus que eu estou pregando? Né? Amém. Então, muitas vezes é por isso que a gente está assim, doente, não muda, porque as amarguras, o estado, as dificuldades, que nós deveríamos deixar aqui, nós levamos para todo canto, impedindo que outras pessoas vejam o testemunho que Jesus tinha para gerar na nossa vida. Né? Então, enquanto nós vemos Deus e não entendemos que Ele é o Deus do impossível. Amém. E do possível, nós vamos continuar agindo com as nossas próprias forças, achando que a gente pode fazer algo diferente. Ana, imagine se Ana não tivesse tomado essa atitude de recorrer ao altar e deixar suas dores no altar para viver uma vida de entrega. Quantos anos mais ela ia viver com Alcana e Penina, vivendo o propósito, vivendo a família, que é o sonho de tantas pessoas, ia viver ali, cansada, oprimida, sofrendo comparação o tempo inteiro. Quantas pessoas, nós jovens, vivemos de comparação contínua? Até de coisas boas, não só de coisas ruins. Nossa, ele prega bem ou não? Ele canta bem ou não? Ele toca bem ou não? Que tipo de propósito será que o Senhor tem com você, para você estar se comparando tanto? Será que você realmente sabe quem você é para você estar se comparando? Será que realmente você sabe ao Deus que você serve para você estar se comparando? Se você está se comparando é porque falta algo. E esse algo é o reconhecimento da identidade que Ele te entregou. Se você não reconhece a identidade que Ele entregou, você precisa buscar, você precisa se entregar, você precisa da obediência, você precisa, assim como Ana, parar de chorar e começar a chorar aos pés de Jesus. Amém? Amém? Então, aquele período de crise em que ninguém ouviu falar da voz de Deus, ninguém ouvia a voz de Deus, como diz o capítulo 3, que a voz de Deus ela era rara. Foi totalmente quebrado e transformado através da entrega de uma mulher, através da fidelidade de honrar com as promessas que foram feitas ao Senhor, a quem te deu o milagre. E eu tenho uma coisa para te falar. Carregando as respostas de Deus para tempos de crises, aonde estão as respostas de Deus? Lembra da que eu falei dos 3 pontos de crise de Israel? Que era a autoridade, a imoralidade e o espiritual. Deus precisava de quê? De um sacerdote, de um profeta e de um rei, de um juiz. E através da entrega de Ana, ele não alcançou todos esses que ele precisava em uma pessoa só. Então, entenda que muitas vezes a resposta vai estar dentro de você. Vai estar dentro de uma entrega. Através da atitude que ela teve, Deus restaurou uma cidade inteira. Aleluia. Não só a vida dela. E você acha que Deus queria os 4 filhos? Eles queriam o segundo, terceiro, quarto? E os filhos que ela pode ter tido? Ele queria o primeiro. E foi esse que ela entregou. Foi esse que ela prometeu. Foi esse que ela honrou. E esse que ela entregou ao Senhor. E através dessa entrega de fidelidade, foi uma cidade inteira que foi restaurada. Não foi apenas a vida dela. E Deus, tá vendo como quando a gente tem fidelidade com o Senhor, como a gente recebe as coisas em dobro e em abundância. Porque ela poderia ter tido ele, entregado a ele e permanecido sem filhos, mas Deus abençoou em abundância. Amém. Porque ela tinha entrega de verdade. Ela entendia que, além do filho dela, a autoridade sobre a vida dela, o amor maior sobre a vida dela era Cristo. Amém. E ela, no momento de maior tristeza da vida dela, ela recorreu a ele a ajudou. Então, se ela negasse esse pedido, negasse esse milagre ao qual foi lhe concedido, que tipo de pessoa ela se tornaria? Né? A amargura de não ter filhos seria suprida, mas a amargura de infidelidade que ela teria no coração dela, de uma entrega falsa, dominaria o coração dela perpetuamente. Amém.
Será que ela teria tido todos os outros filhos se ela tivesse negado aquele único, primeiro, que Deus pediu a ela? Então, o que o Senhor quer que você entenda, que a entrega, ela vai além de atos, mas ela vai, às vezes, mais profundo na nossa alma, para trazer a cura, para trazer a restauração, não só na nossa vida, mas ela vai além de nós. É igual ao avivamento, a força do avivamento não é aqui dentro, é lá fora. A entrega não é só pra gente, é para outras pessoas. Como que eu quero viver o Evangelho sem entrega? Como que eu quero conhecer a Jesus se eu não me entrego para conhecê-lo? Como que eu quero ir por todo mundo, pregar o Evangelho, se eu não me entrego ao ponto de pregar para a pessoa que está do meu lado? Se eu não me coloco, porque é questão de lógica, assim, né? A gente não vive por lógica, a gente vive por revelação. Porque se fosse por lógica, não teria lógica nenhuma ela ter um filho sendo que ela era estéril, né? Mas Deus revelou a ela os seus anseios, porque ela estava no lugar de entrega. Porque através da revelação, olha que loucura, a revelação diz que o maior é aquele que serve. Que lógica que tem isso? Porque a gente não vive por lógica, a gente vive por revelação. Como que eu vou viver por lógica, estando na igreja, me falando que eu sou uma cristã, vivendo por lógica? A entrega é um nível de espiritualidade maior do que a lógica, porque você vai viver em revelação constante de Deus, né? Então eu queria também ler Gênesis 22, do 1 ao 18. E acima de tudo, nós precisamos agir para gerar frutos do Espírito, pois sem os frutos do Espírito Santo não há nada além de obras. É difícil a gente fazer as coisas e não gerar frutos, porque se eu não gero frutos, eu não estou me entregando, eu estou estando ali como um robô, né? O fruto é o que as pessoas vão ver de você, é o testemunho que as pessoas vão reconhecer na sua vida. Muitas vezes vai ser através dos frutos que você gera que elas vão gerar os próprios testemunhos. Em Gênesis vai falar sobre uma história também que vai falar sobre muita entrega. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Entrega total, quando Deus se torna o centro. Entregar totalmente a Deus é maior do que ir à igreja e cantar louvores. É colocar Jesus no centro de tudo. Sonhos, escolhas, relacionamentos e futuro. Entrega total é dizer: Senhor, eu confio em Ti, até quando não entendo o caminho. Quantos de nós sabemos o caminho, entendemos? Porque às vezes a gente entende o caminho, Deus é claro, Ele é certeiro. E a gente não tem essa atitude de falar: eu confio em Você, Senhor. Trazendo para o meu lado assim, eu tenho muita dificuldade assim, para escolher questão de carreira, e eu nunca tinha parado para pensar que aquilo que eu queria, talvez não fosse o que Deus queria para mim, né? E quando o Senhor começou a falar comigo com clareza sobre o que Ele queria para mim, eu mesmo assim não falava: confio em Você, Senhor. Eu tinha medo, na verdade, de fazer o que Ele estava me pedindo. Mas quando você entende que não é sobre agora, é sobre lá na frente, porque se eu não olhasse para o agora dela, ela ia viver se comparando a vida inteira. Ela conseguiu enxergar um Deus que tinha o poder de restaurar, de abrir a madre dela, de trazer abundância sobre a família dela, de propagar esse poder não só sobre ela, mas sobre a cidade inteira. E foi o que o Senhor fez. A cidade estava precisando de ajuda, e através da entrega de uma mulher, ela foi restaurada. Muitas vezes, através da sua entrega, a sua família vai ser restaurada, o seu trabalho vai ser restaurado, a sua escola pode ser restaurada. Aleluia! Porque a entrega vai além de obras. A entrega é um coração disposto a obedecer, e um coração que diz que eu confio no Senhor mesmo quando eu não entendo os caminhos, né? Então, muitos jovens querem viver promessas, mas poucos estão dispostos a viver o processo da entrega. Ana entregou o filho que tanto esperou. Abraão entregou o filho que tanto amava. E ambos descobriram o mesmo: Deus nunca fica com o que entregamos, Ele transforma. Se é Ele que nos entrega, por que Ele vai ficar com aquilo que Ele nos entregou? A gente precisa começar a entender isso. Jesus vai te entregar, mas não é para você também, é para outras pessoas, é para cumprir o propósito. Nada aqui é seu, você não está
coisas que Ele te dá vão passar, materiais. Mas as coisas que Ele te dá espiritualmente é o que você vai carregar para o seu destino. Então a entrega, além de não negociar os seus princípios, é a chave de uma vida santificada e uma vida em busca da pureza, para chegarmos ao nosso destino, chegarmos ao nosso propósito. Se eu não sei o meu propósito, se eu não sei nada, como que eu quero ver entrega também? Trazendo pra mim, eu sempre trago pra mim, porque tipo assim, eu vivo muito isso, né? De querer viver as coisas, mas não querer fazer. Porque a gente tá muito acomodado, né? A gente não quer que as pessoas saibam que a gente tá fazendo as coisas, porque faz barulho, incomoda muitas vezes, né? Eu tinha um negócio assim que eu não sabia falar não pra ninguém. Pensa numa guria que não falava não pra ninguém. E quando eu comecei a descobrir mais a palavra de Deus, eu descobri que eu tenho limites. Né? E eu não posso fazer tudo que as pessoas me falam para mim fazer. Então, quando eu comecei a falar não para algumas pessoas, eu me tornei o quê? A amiga chata, a filha egoísta, né? Muitas vezes, uma pessoa que não se preocupa com você. Mas quando você entende que a entrega, ela precisa ser cura também, você vai ser muitas vezes o chato da história. Mas esse chato da história é muitas vezes a pessoa que vai te levar para Jesus. Esse chato da história, muitas vezes, vai ser quem vai te consolar quando você precisa. Esse chato da história vai ser quem vai te trazer uma palavra de bênção quando você está no momento em que ele já esteve. Em que ele já esteve e ele foi chamado de chato. Porque ele se posicionou e ele entregou tudo que ele tinha a Jesus. Né? Então, vamos analisar a história de Ana e do sacrifício. Eles amavam seus filhos, mas eles estavam dispostos a entregá-los, porque amavam a Deus acima de tudo. Então, se você ama a Deus acima de tudo, o que é entrega perto do que é entrega que Ele deu a você? Às vezes eu assisto, cenas da crucificação de Jesus e, assim, nunca vai ser exemplo, nunca vai ser igual ao que foi, né? Mas eu me sinto tão mal. Só que, olhando para a palavra, eu me sinto bem, porque eu sei que foi por amor. Foi para que eu pudesse ter intimidade com Ele. Foi para que eu pudesse chorar diante dEle. Não para mim me calar. Gente, eu sou extremamente chorona. Eu estou na igreja e estou chorando. Eu vou ao banheiro, eu vou chorar. Porque eu amo a Ele. Eu não consigo ficar da mesma forma quando eu estou na presença dEle. Me incomoda, sabe? Ficar parada, sem poder levantar minha mão. Eu não fazia isso. Hoje eu vejo para mim e o lugar que eu cheguei, assim, por amar a Cristo, a entrega que eu dou a Ele todo dia, que nunca é o suficiente. É lindo de ver na minha vida. E eu sei que não é só pra mim. Eu sei que as pessoas vão ver isso em mim. E elas vão poder sentir a alma que eu tenho a oportunidade de sentir todos os dias. Então, o exemplo que Ana e que a história de Isaac nos traz é que não existe propósito sem entrega. Não existe propósito nenhum. Não existe lugar, destino, se eu não quero passar pelo processo. Processo de dor, processo de choro. Mas é nesse processo de choro que você vai se aproximar de Cristo, pois é na sua fraqueza que Ele se aperfeiçoa. Aleluia. Então entenda que é o que a gente quis trazer para vocês. Vamos viver uma entrega de verdade, não uma entrega falsificada, mascarada de verdade. Eu não posso pegar sobre entrega se eu não vivo entrega. Eu não posso pegar de intimidade se eu não vivo Mateus 6 e fecho a porta do meu quarto para falar com meu pai. Eu não posso fazer isso, eu estou sendo hipócrita. Estou subindo no altar e pregando aquilo que eu não vivo. A entrega começa em você, depois ela se propaga lá fora. É igual avivamento. Não é movimentação. É propósito. É aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que precisa ser propagado. A movimentação é consequência disso. É consequência da sua entrega. Você não vai ter movimentação se você não sabe para que você está se movimentando. Você precisa entender, você precisa conhecer, você precisa ter curiosidade de Deus. Você precisa pedir a Ele que Ele te mostre as verdades do Evangelho. Porque se você não conhece as verdades do Evangelho, você vai viver uma mentira. Você pode se enganar o tempo inteiro. E você vai aceitar isso, porque os seus princípios não estão firmados no seu coração. Você não sabe quem você é. Então, quando você sabe quem você é, você vai fazer como Ana, que mesmo chorando, mesmo distante do seu sonho, ela sabia que existia um Deus do possível e do impossível. E foi a Ele que ela foi recorrer. Não
foi as pessoas que não o conheciam, não foi as pessoas que o rotulavam, que muitas vezes vão te rotular como chato, como egoísta, como ignorante. Mas você sabe quem você é, e acima de tudo você sabe ao qual Deus você serve. E quando essas pessoas precisarem de você, você não vai falar sobre você vai falar sobre Ele. Porque foi Ele que te entregou o milagre. E esse milagre precisa ser devolvido. Não é só para você. Vamos parar de ser egoísta um pouquinho, de guardar as coisas só pra gente, de receber esse amor. Não guardar pra gente, mas nem pra gente guardar, né? Só desperdiçar. Não seja como os porcos que são jogados às pérolas, mas seja como uma pessoa que abraça esse amor de Jesus e tem prazer de estar. Se eu falo pra você, gente, muito obrigada por sair da casa de vocês, do conforto de vocês, do friozinho que tava lá, assistir uma série Netflix. Você tá vindo pra igreja pra quê? É melhor você ficar em casa? Porque você vem pra igreja com o coração fechado? Porque você vai estar aqui, você está ouvindo, são palavras que estão passando no seu ouvido e saindo pelo outro. É desperdício daquilo que tem valor. É desperdício de um dos maiores tesouros que a gente tem na nossa vida. Se a gente não vem para a igreja com o coração aberto, é melhor que a gente fique em casa. É melhor do que enganar você mesmo e enganar Cristo. Tem dia que eu não quero vir mesmo. Eu estou cansada. Eu falo, nossa, eu invento vários motivos na minha cabeça. Aí no final eu olho para mim mesma e falo, nossa, como você é egoísta. Como você é mesquinha. Você quer falar de um amor que morreu por você. Mas você não tem coragem de levantar sua bunda da sua cama e vir diante dele adorar. Você não tem coragem de fechar o seu quarto, abrir a Bíblia e conhecer a Ele. Então, eu mesma estou me corrigindo agora, gente. A gente é humano, a gente pega, a gente erra, mas o princípio que a gente não negocia é sair da presença de Deus. Eu não posso sair da presença de Deus de maneira nenhuma, porque se na presença dele é difícil, se eu sair da presença dele vai ser muito pior. Então a entrega que você precisa ter vai além de você, vai além do seu coração. Então pare de pensar apenas em você e comece a pensar no que Deus pode fazer através dessa entrega. Quantas vezes eu deixei de viver muitas coisas que Deus tinha me entregado porque eu falei para as pessoas erradas. Isso é muito sério. Porque assim, viver como nós humanos vivemos para entender cada dor que nós sentimos foi Ele. Então para de falar para todo mundo que Deus te entregou. Só viva a entrega no secreto, uma entrega de verdade, assim como a Diana, que mesmo depois de receber o milagre, ela não negligenciou a fidelidade que ela tinha com Ele. Pelo contrário, ela foi tão fiel que Deus multiplicou isso sobre a vida dela e restaurou uma cidade. Talvez sobre a sua dor, sobre a sua entrega, cidades sejam restauradas, vidas sejam impactadas. Então seja esse instrumento nas mãos do Senhor. Pare de se comparar. Os planos que o Senhor tem, eu já falei isso no curso passado. Tem muitas pessoas que falam assim, se Deus não fizer com você, Ele vai fazer com qualquer outra pessoa. Mas se Deus vai fazer com você, Ele vai fazer com você. Quem precisa se posicionar, quem precisa se entregar para Ele é você. Deus é bom e Ele vai fazer. Só que se Ele te entregou a palavra, entregue-se a Ele. Porque a nossa entrega nunca vai se comparar com a entrega que Ele fez por nós. Nunca. Isso é impossível. Mas o que Ele anseia de nós são corações obedientes. Porque isso foi o real motivo pelo qual Ele se entregou. Pessoas obedientes, pessoas que amam, pessoas que propagam esse amor, pessoas que estão dispostas a deixar tudo de lado por amor a Ele. Que não se prendem a nada, por mais difícil que seja. Não se prendem porque entendem de onde Ele te tirou e aonde Ele vai te levar.